Transporte público na capital. Quais os desafios enfrentados na mobilidade urbana? No Repórter PUC de hoje, o assunto está em foco. Fomos às ruas ver a opinião da população. Hoje é dia 10 de abril e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Junho de 2013, período marcado por milhares de pessoas nas ruas. O aumento de 20 centavos na passagem de ônibus alavancou uma onda de manifestações. Paula, acesso aos serviços básicos, transparência política e principalmente qualidade e eficiência na mobilidade urbana. Superlotação, congestionamentos diários, falta de conforto. Nesta semana, o Ministério Público suspendeu o novo aumento de 20 centavos já autorizado pela Prefeitura Municipal. Polêmica e novas insatisfações. A nossa equipe acaba de embarcar no ponto inicial da linha 4111. Agora, o ônibus pode estar assim, vazio, mas essa realidade é bem diferente para aqueles que dependem dos ônibus todos os dias. Solange é trocadora e reconhece a má qualidade dos ônibus de Belo Horizonte. Ela também depende do transporte público para chegar no trabalho. Eu acho abusivo o preço da passagem, o valor da passagem, porque as condições de ônibus, infelizmente, de Minas Gerais, é uma condições insustentável. O ônibus só anda lotado, os bandidos, infelizmente, é o que estão mandando dentro do ônibus. Se entra uma grávida ou uma senhora, você tem de estar pedindo eles para levantar e muitas vezes você é xingada de baixo escalão. Aí os que estão atrás têm de ouvir tudo isso, então eu acho o preço da passagem abusiva. No dia 3 de abril deste ano, a BH Trans anunciou o aumento de 7,5% no valor da passagem, que passaria de R$ 2,65 para R$ 2,85. O reajuste foi polêmico e gerou indignação da população. Recentemente, o Ministério Público suspendeu o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus durante 30 dias, até que seja feita uma perícia técnica que vai avaliar esse reajuste. Eu acho que é tudo normal, né? Porque as coisas aumentam, a passagem aumenta. Eu sou usuária recente do transporte público em Belo Horizonte, estou extremamente horrorizada do que o povo passa. De manhã você pega ônibus lotado, sujo, até registrei algumas fotos no meu celular para fazer a reclamação junto à BH Trans. Então eu acho que Belo Horizonte não pode, né, jogar para o usuário esse aumento na passagem, né, que ele deve investir na qualidade. Eu acho justo e merecido, entendeu? A empresa depende da tarifa, né? E não mais do que isso. A gente não tem um transporte público de qualidade, não justifica qualquer tipo de aumento. Nem o preço da passagem antes já era justificável, agora com o aumento pior ainda. O ônibus demora demais e quando vem o pessoal está na frente, no lugar dos idosos, finge que está dormindo e não levanta para a gente sentar. Então a gente vem quase caindo na porta do ônibus. O reajuste nas tarifas de transporte público é feito com certa frequência. Mas o que define os reajustes? E quais os desafios para melhorar o transporte público? Para responder essas e outras perguntas, recebemos no estúdio de hoje o consultor em assuntos urbanos e de mobilidade, José Aparecido Ribeiro, e o economista e integrante do movimento Tarifa Zero de Belo Horizonte, André Veloso. André, José Aparecido, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigada, sejam muito bem-vindos. André, se esse reajuste for realmente aprovado, vai aumentar 20 centavos na passagem, o que equivale a 7,5%
de aumento. O que isso reflete economicamente para o bolso do cidadão? Olha, você tem que ver que o gasto com o transporte público para as famílias mais pobres já é muito grande, assim. Segundo o estudo do IPEA, 30% das famílias mais pobres já não têm acesso ao transporte público por causa do preço diário. Além disso, você tem vários problemas sociais que são gerados por causa disso, entendeu? Porque não é só uma questão, o transporte público não é só uma questão de ir até o trabalho ou de ir até a escola. E assim, você tem problemas, por exemplo, moradores em situação de rua que não conseguem voltar para casa por causa do preço da passagem. Então, tem muita gente morando na rua por causa disso. E, além disso, você tem assim, um desgaste no orçamento da população mesmo, uma preferência. As pessoas vão continuar preferindo comprar motos, comprar carros. A moto ela é 60% do preço do transporte público e cada vez que aumenta, o ciclo vicioso aumenta. Então, qualquer aumento na tarifa, no atual cenário, é muito prejudicial para a população. O senhor concorda, o André tocou num ponto interessante, né, essa questão aí dos investimentos da prefeitura para priorizar o transporte individual. Nos últimos 4 anos, estima-se que a Prefeitura de Belo Horizonte gastou cerca de 950 milhões de reais em obras na cidade, priorizando o transporte individual. Esse valor poderia ser melhor aproveitado para investimento da qualidade no transporte público, José? Olha, o que precisa mudar no sistema de transporte brasileiro não é uma questão regional, é que o transporte público no Brasil ele existe para dar lucro para quem explora ele, né? Um lucro legítimo no sistema capitalista. Mas o transporte público no resto do mundo, nos países civilizados, o lucro é a satisfação de quem usa. Portanto, ele tem que ser subsidiado, né? No Brasil, ele não é subsidiado, é uma concessão e quem explora ele em regras capitalistas, para ter lucro. Aí você me pergunta se a passagem que aumentou está certo? Está certo. Não tem nada errado com o aumento da passagem. Ele segue uma planilha de custo, o IPK, que é o índice que mede, que a engenharia, ele é que é economista, sabe disso, que mede o custo da carroceria de ônibus, que no Brasil é um verdadeiro lixo. É para carregar boi, não é para carregar gente. O óleo combustível, o desgaste do pneu, o salário, alguém tem que pagar isso. Isso tudo influi no isso aumento tudo do preço. Faz a medição do IPK e a passagem. Aquela pessoa que entra pela porta da frente, muita gente acha que ela está andando de graça. Não. Você paga. Quem paga, paga para ele, né? Aqueles que pulam a roleta são computados. Aqueles que descem pela porta da frente são computados. Não tem nada de graça no modelo capitalista em que a concessão do Estado foi dada para uma empresa administrar. Entende? Está tudo errado. Evidentemente está tudo errado. Mas não é a prefeitura que resolve isso. Isso é uma coisa de presidente da República e de Congresso Nacional. Decisão política. Agora, nós temos no Brasil, infelizmente, político não anda de ônibus. E quando ele era estudante, como eu, que vinha aqui para a PUC, pegava o 4001 e era até um pouco mais confortável, porque a cadeira era mais macia, né? Quando o político chega lá em cima, ele esquece que ele andava de ônibus, entende? Então é um círculo, como ele falou, é um círculo que realmente, se a população não se mobilizar e pegar nisso realmente com firmeza, isso não vai mudar nunca. Porque as empresas de ônibus são empresas poderosas, né? Elas não estão erradas não, viu, gente? Não estamos aqui criticando empresário de ônibus, até o contrário. Às vezes eu até tenho pena deles, porque deu um problema, queima ônibus. Quanto qualquer coisa, queima ônibus. E sabe quem paga os ônibus? Nós que usamos o sistema. O transporte público, então, deveria ser estatizado, André? Olha, essa é uma questão assim. O transporte público, né, nas grandes cidades, né, na Europa que ele citou, ele é subsidiado. Entendeu? Ele é fortemente subsidiado. O que a gente está discutindo aqui é quem paga pelo transporte público, entendeu? Hoje em dia, você pega as contas das empresas, 98% da receita, do dinheiro que entra lá é da tarifa. E quem paga a tarifa é quem não anda de carro, quem não anda de moto,
que é a parcela mais pobre da população. Então, o transporte público, hoje em dia, ele contribui para a concentração de renda no Brasil, entendeu? Ele é regressivamente financiado. Então, assim, é o que ele está falando, nesse sentido é o que ele está falando, assim, a política de mobilidade urbana no Brasil, de concessão de mobilidade urbana, ela é completamente equivocada, porque você não... O governo federal, ele diminui completamente né, ele dá subsídio para os carros, né, para as motos. A gente tem um aumento de 300% no número de motos aqui em BH nos últimos 10 anos. E dobrou o número de carros nos últimos 10 anos, ou mais que dobrou, né? 105% de acordo com o Denatran. Pois é, e você tem essa situação enquanto o usuário de transporte público ele arca com o serviço. O que acontece quando a tarifa aumenta? Você que pega ônibus já fica incomodado, assim, você já está muito insatisfeito com o transporte, então se você tiver a oportunidade, você vai sair. Mais carro, mais moto na rua, mais engarrafamento. Moto é muito mais barato, né? Aumenta o custo, porque tem engarrafamento, o ônibus não anda, e abaixa a receita, porque é menos gente pagando. E é o único instrumento de financiamento que tem, porque a prefeitura, o governo do estado e o governo federal negam o subsídio, é a tarifa vai aumentar. Então esse é um ciclo vicioso que está rodando há 10 anos, só que a população já falou chega. Em junho o salário chega, a gente está falando chega, a tarifa zero é um movimento social que veio para falar isso, a gente está em colaboração com o Ministério Público, conseguiu evitar esse aumento por 30 dias, mas vamos ver o que vai acontecer, porque está no limite. Bom, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre o Tarifa Zero e ver as opiniões de vocês sobre esse assunto. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo.